Encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e até cantamos algumas músicas que falam um pouco a respeito do que diz esse versículo, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Com Jesus Cristo em nossas vidas, há o antes e o depois. E o batismo bíblico, conforme ensina a palavra de Deus, ele representa justamente isso. Nós estamos agora com Cristo, vivendo uma nova vida. As coisas de antes, o pecado que antes existia, tudo isso ficou para trás. Isso é representado no momento que a pessoa é mergulhada, ela está sendo sepultada. Nós lemos o texto no momento da dedicação que fala que nós com Cristo fomos sepultados na sua morte. E fala a respeito do batismo. E esse texto da palavra de Deus também diz que junto com Cristo, pelo batismo, nós também fomos ressuscitados. Então, no momento em que a pessoa é tirada da água, isso representa que ela está ressuscitando para essa nova vida com Cristo. O que havia antes ficou para trás, foi sepultado. Agora a pessoa renasce uma nova criatura. Por quê? Porque agora Cristo está em sua vida. Agora, a Bíblia deixa isso claro, a Bíblia deixa muito claro que isso não acontece, não é na hora do batismo, não. Isso já aconteceu antes, dentro do coração da pessoa. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, momento que a pessoa escolhe, momento que a pessoa decide abandonar o seu pecado, deixar para trás o seu pecado, que humildemente diante de Deus reconhece: eu sou um pecador, eu preciso de perdão para os meus pecados, eu preciso deixar meus pecados para trás. Arrepende-se, portanto, dos seus pecados e crê de todo o coração em Jesus Cristo, não como um personagem histórico, simplesmente, não como alguém que é capaz de fazer tudo o que a gente precisa. Né? Tem gente que crê em Jesus como se Jesus fosse simplesmente um gênio de uma lâmpada mágica. E tem gente até que diz que tem que cobrar de Jesus, que Jesus tem que fazer. Jesus é Senhor, não é servo. Nós é que somos servos. Jesus é Senhor. Mas a partir daquele momento que cremos de todo o coração em Jesus Cristo, como Deus que se fez homem, cremos de todo o coração em Jesus Cristo, como Deus que se fez homem, e lá na cruz, como homem sem defeito, sem pecado, justamente por ser Deus que se fez homem, lá na cruz ele pôde sofrer o castigo pelo pecado de todos nós, para podermos sermos perdoados por Deus. Cremos nisso de todo o coração, confiamos nessa salvação, nesse perdão que Jesus oferece, na vida eterna que Ele nos dá. Então somos transformados, estamos em Cristo. É isso que significa estar em Cristo. E aí somos transformados em novas criaturas, tudo se fez novo. Isso acontece dentro do nosso coração, quando nós queremos assim, quando nós decidimos assim, quando nós vamos à presença de Deus com essa disposição dentro de nós. E o batismo, portanto, representa isso. No momento que a pessoa entra aqui na água, é mergulhada, depois tirada, ela está dando testemunho disso. Olha, eu morri. Aqui dentro eu morri. E eu aqui dentro, eu já ressuscitei, sou uma nova criatura.
porque eu entreguei minha vida a Jesus, agora eu sou de Jesus, eu creio nele de todo o meu coração, ele é o dono da minha vida agora. É isso que o batismo representa, é isso que a Bíblia ensina a respeito do batismo. Mas eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias agora em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26, que aqui nós encontramos detalhes, como é essa nova vida que Cristo nos oferece. Como é agora essa vida com Cristo? Essa nova vida com Cristo, como é? Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Apóstolo Paulo escreve esse texto aqui, é bom a gente entender esse texto aqui à luz de toda a epístola de Paulo aos Gálatas. Ele está mostrando aqui a superioridade, nessa epístola, a superioridade da graça sobre a lei, a superioridade da fé em Cristo sobre as obras pessoais. E agora, aqui ele começa a escrever mostrando que aquilo, não só a salvação, mas um viver agradável a Deus, é impossível o homem alcançar pelo seu próprio esforço. Ele discorre antes a respeito da salvação, que é pela graça, por meio da fé em Cristo. E agora ele mostra que também um viver agradável a Deus também é resultado da graça de Deus, também é resultado da atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aquilo que aquela lei religiosa dos judeus não conseguiu produzir na vida daqueles religiosos judeus que praticavam aquela lei religiosa fervorosamente, mas não conseguiam produzir essas virtudes. Agora, com Cristo é possível. Agora,
sendo habitação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus produz essas coisas em nossas vidas. Ninguém é transformado, ninguém se transforma por esforço próprio. Nós somos transformados por Deus, pela graça de Deus, quando nós entregamos nossas vidas, nosso viver a Cristo. Em nossas vidas, acontece essas coisas aqui, quando nós temos Cristo em nossas vidas. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que essa vida nova que Cristo oferece é uma vida de submissão a Deus. Impossível ao homem ser submisso a Deus. O homem, por si mesmo, ele é submisso à sua própria vontade, ao seu próprio ego. Nós queremos fazer a nossa própria vontade e ponto final. Eu quero fazer o que eu quero e pronto. E não estou nem aí se Deus está se agradando ou não. Isso é o pecado. Mas com Cristo é diferente. Quando Cristo entra em nossas vidas, então Ele nos capacita a vivermos uma vida de submissão a Deus, de obediência a Deus. Tanto que diz aqui no versículo 16, digo, porém, e olha que está no imperativo, não é uma sugestão não, é uma ordem para os crentes. Não é uma opção não, é uma ordem. Todos nós precisamos obedecer essa ordem. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que significa andar em espírito? Vejam aí o versículo 18, olha o que o apóstolo Paulo diz também. Se sois guiados pelo Espírito. Andar no Espírito é isso. A palavra que está lá no original grego, o verbo que está lá é peripatel. Significa seguir alguém bem de perto. Ficar na cola. Ainda usam essa expressão? Acho que usam, né? Jogo de futebol, aquela marcação que o jogador vai para lá, o outro está lá colado nele. O jogador vai para frente, o marcador está lá colado nele. Isso é peripatel. Onde um vai, o outro está colado, vai junto. Né? Você faz daquele outro que está na sua frente o seu guia. Onde ele vai, você vai. A direção que ele vai, você vai junto. Ele muda para a direita, você muda, vai atrás. Muda para a esquerda, ele vai. Ele é o seu guia. Então, quando diz andai no Espírito, diz, olha, o Espírito Santo de Deus tem que ser aquele que dirige a sua vida. O que isso significa? Ser completamente submisso a Deus. A direção que Deus quer dar à minha vida, eu tenho que seguir. O que a palavra de Deus me diz, eu devo obedecer. O Espírito Santo de Deus me leva na direção que Ele quiser levar, né? Antes a pessoa é submissa a si mesmo, isso é o pecado. Com Cristo agora ela é submissa a Deus. Ela anda no Espírito, ela se deixa conduzir completamente, nós nos deixamos conduzir totalmente por Deus e não pela nossa própria vontade. A nossa vontade fica em segundo lugar. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. Por isso que aqui mais adiante, nesse mesmo texto, diz no versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne, né? A sua própria vontade, a nossa própria vontade que está corrompida pelo pecado, né? Os que são de Cristo crucificaram a sua própria carne com suas paixões e concupiscências. O apóstolo Paulo diz isso lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz o quê? Lembram de memória?
Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é necessário, meus queridos, Cristo habita em nós. Nós podemos e devemos diariamente, todo instante, crucificar o nosso próprio ego e permitir sempre, todos os instantes, permitir que Cristo assuma a direção de nossas vidas. É como se sua vida, podemos comparar nossas vidas como se fosse um automóvel. Eu estou dirigindo o automóvel. Entreguei minha vida a Cristo. O que eu faço agora? Eu vou para o banco do carona. Jesus agora assume a direção. E Ele vai me conduzir por onde Ele quiser. Eu quero isso, eu permito isso, e aí Ele faz isso na minha vida. É vida de submissão a Deus. Andar no Espírito. Agora, essa nova vida com Cristo, ela também é uma vida agora de virtudes agradáveis a Deus. Interessante que esse texto também fala como é o antes, quando fala aqui das obras da carne, as ações, as atitudes que são consequência da nossa tendência para o pecado, da nossa vontade, do nosso ego, que está sob a ditadura do pecado. Essa natureza pecaminosa nós trazemos em nós, né? As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, imoralidade de ordem sexual. Há uma inversão total de valores na sociedade. Hoje, tudo é permitido, tudo é lícito. O que as pessoas costumam dizer é o seguinte: cada um deve fazer o que gosta. Se não está prejudicando ninguém, faz o que bem entender. Não é isso que a gente ouve por aí? E seja feliz. Por que isso? Porque o nosso referencial de certo e errado passou a ser o próprio homem, passou a ser o próprio ser humano. Nós vivemos numa cultura, numa sociedade totalmente humanista. Totalmente humanista. O centro de tudo é o homem. Mas, meus queridos, o verdadeiro referencial de certo e errado é o próprio Deus, o nosso Criador, que sabe realmente o que é o melhor para nós mesmos. Ele nos criou, Ele sabe o que é o melhor para nós. Sair por aí fazendo o que bem der na cabeça é algo totalmente autodestrutivo. Ninguém encontra a verdadeira felicidade fazendo tudo o que der na sua própria cabeça, tudo o que desejar, tudo que tiver vontade. Ninguém encontra a verdadeira felicidade. Pelo contrário, a pessoa que tem esse estilo de vida torna-se cada vez mais insatisfeita, sente um vazio cada vez maior dentro de si, não sabe definir direito o que é e busca outras coisas, outras experiências diferentes e vai assim aos trancos e barrancos pela vida. O índice de suicídio aumenta cada vez mais. Há cada vez mais clientes sofrendo de depressão emocional, procurando os terapeutas, os psicólogos. Nada contra psicólogos, nada contra terapeutas. Pelo contrário, quem está deprimido realmente precisa de ajuda. Você está se sentindo deprimido, você precisa de duas coisas. Você precisa procurar Deus. Você precisa de oração, que Deus nos preenche. E você precisa também procurar a ajuda de um profissional na área de saúde, que ele vai te ajudar se tua depressão for uma depressão
já estiver entrando na área patológica, né? Mas eu só estou aqui comentando o fato de que cada vez mais as pessoas estão mais tristes, mais infelizes, mais deprimidas, apesar de tanta libertinagem. Porque estão no caminho errado, não é esse o caminho. Não é esse o caminho de experimentar todos os prazeres, tudo que é imoral. Inclusive essa é uma palavra que quase não é dito mais, né? Imoral. As pessoas acham que não existe mais isso. É o caminho errado, o verdadeiro referencial do certo, do errado, daquilo que agrada a Deus e, portanto, também é bom para nós, é o nosso Criador, o próprio Deus. Não se deixe enganar. A mídia nos bombardeia com essas ideias, mas não se deixe levar, não. A palavra de Deus deixa muito claro que essas coisas não vêm dele. Essas coisas são fruto da tendência para o pecado, da pecaminosidade do ser humano. E aí a lista continua, fala de idolatria. Quanta idolatria é praticada hoje. Não precisa se ajoelhar diante de um ídolo para ser idólatra, não. Se você põe em primeiro lugar na sua vida o que você mais preza, o que você mais valoriza, o seu carro é um ídolo. Você é um idólatra. Se é o futebol é o seu ídolo. Se é a Fórmula 1 é o seu ídolo. Uma vez uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, me desculpe, mas quando tem corrida de Fórmula 1 eu não vou à igreja. Falei, está certo, então se converta. Que isso, pastor? Eu sou membro da igreja. Eu falei, mas você, pelo jeito que está falando, pode ser que você já seja crente, então haja como crente. Mas o jeito que você está falando não parece crente, não, porque você tem idolatria na sua vida. A Fórmula 1. Pode ser que seja o namorado, a namorada, o seu ídolo, sei lá. Tudo que a gente coloca como mais precioso na nossa vida, até mesmo no lugar que seria de Deus, é um ídolo. Existe uma forma de idolatria também muito praticada, que é a avareza, a ganância, né? O apego ao dinheiro, às coisas materiais acima de tudo. Por causa do dinheiro se fazem guerras. Por causa do dinheiro, milhões de pessoas passam fome. Por causa do apego ao dinheiro, às coisas materiais. E aqui isso é colocado, né, a idolatria, como resultado, como manifestação do pecado, feitiçaria. E às vezes até no meio evangélico tem feitiçaria já. Bota aquele copo d'água agora em cima da TV, na hora da oração, depois beba esse copo d'água. Inimizades. Eu não vou com a cara daquele sujeito. Eu nem falo com ele, nem digo bom dia. Obra da carne. Resultado do pecado que há no ser humano, né? E por aí vai, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, disputas, tudo isso é falta de amor ao próximo. Falta de amor ao próximo, né? Heresias, o que é heresia? É você distorcer a verdade de Deus, você distorce, manipula ao seu bel prazer, conforme suas conveniências, conforme suas preferências, manipula o que está na palavra de Deus e muda tudo. Heresia também é fruto do pecado. Invejas, homicídios. E Jesus falou que não precisa chegar e dar um tiro para praticar um homicídio, não. Jesus falou que toda vez que a gente se irá com alguém diante de Deus, já fizemos o quê? Cometemos um homicídio. Já tivemos aquela ira que a gente teve que se controlar muito para não pular no pescocinho ali do outro para torcer.
O que Jesus falou? Que isso já é, diante de Deus, já é homicídio. Bebedices. Pessoal que não vive sem uma bebidinha alcoólica, né? E dá grande valor a isso. Que tristeza ver a nossa juventude já se perdendo com bebida alcoólica e drogas, consequência do pecado, né? São jovens, são pessoas que precisam ouvir de Jesus. Jesus liberta, Jesus transforma, inclusive da dependência química. Glutonarias, pessoa que vive para comer, só pensa em comida, glutonaria, e coisas semelhantes a essa. A lista poderia prosseguir, coisas semelhantes a essa. É o antes. Mas aí, quando a gente entrega a vida ao Senhor Jesus, ao invés dessas coisas, quando entregamos a nossa vida a Jesus, essas manifestações do pecado, elas são substituídas pelas virtudes do caráter de Cristo. Deus vai fazendo uma obra na nossa vida. Eu costumo dizer que o crente, quando aceita Jesus como Salvador, entra em obras. É como se cada crente em Cristo tivesse uma placa pendurada nele, em obras. Porque aí Deus, por meio do seu Santo Espírito, começa a fazer obras em nossas vidas, removendo essas manifestações do pecado, produzindo em nós virtudes que são as próprias virtudes de Cristo. Ele vai imprimindo em nós o retrato de Cristo, na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de pensar. Lá em 1 Coríntios 2 diz que nós temos o quê? A mente de Cristo, né? A nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. E é disso que fala aqui o versículo 22, quando fala: mas o fruto do Espírito, o resultado, né, o fruto, o resultado do Espírito Santo de Deus habitando em nós olha só, a primeira coisa que é citada: amor. Crente em Cristo tem que ser cheio de amor. E tem que estar pronto a demonstrar esse amor para qualquer pessoa que estiver precisando de amor, né? Primeira coisa que é citada aqui: amor. Depois, alegria. Nós não temos momentos de alegria. Nós somos alegres. Entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele produz essa alegria que vem do céu, essa alegria que Deus coloca em nós, que vem de dentro para fora, né? Alegria. O que mais? Paz. Sentimos paz, estamos em paz, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele produz isso em nós. Longanimidade, longo ânimo. É um ânimo, uma paciência que não acaba, mesmo diante dos maiores problemas, das maiores dificuldades. Benignidade e bondade andam sempre de mãos dadas. Benignidade é o caráter benigno, é a disposição interior para praticar o bem. E bondade, o que é? É a prática do bem, né? Aquele que é uma nova criatura em Cristo, ele está sempre disposto a fazer o bem, e ele realmente pratica o bem. Fé. Aquele que entregou sua vida a Cristo, haja o que houver, ele sempre crê nas promessas de Deus. Ele sabe que nós temos uma esperança verdadeira. Como diz a Bíblia, ninguém pode nos tirar a esperança verdadeira da vida eterna, na eternidade, no céu. Então, essa fé em Cristo inabalável é fruto do Espírito. Mansidão. Tem gente que a gente tem medo de chegar perto, né? A gente chega perto cheio de dedo. E às vezes o cara ainda diz assim, o camarada às vezes ainda diz assim: nasci assim,
vou morrer assim. Parece até que o nome dele é Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Coitado, né? Vai morrer só. Porque ninguém gosta de ficar perto de quem distribui coisas para todo lado. Quem é nova criatura em Cristo, não. Tem mansidão. Se submete a Cristo. E, portanto, é uma pessoa tratável. O crente em Cristo, as pessoas devem sentir prazer de estar perto dele. Por aquilo que ele é. Por aquilo que ele, vamos dizer assim, dessa expressão, por aquilo que ele irradia. Né? Por causa da sua mansidão e o domínio próprio. Aquelas coisas que antes nos dominavam. Agora, como resultado de Cristo em nós, do seu Santo Espírito nos controlando, agora ao invés de nós sermos controlados por esses impulsos, por essas coisas, somos nós que os controlamos. Então essa nova vida que Cristo nos dá é essa vida de virtudes agradáveis a Deus, não é? Nós entregamos nossas vidas a Jesus, ele faz uma faxina em nós. E ainda coloca do seu Santo Espírito em nós para produzir dia a dia, cada vez mais, essas virtudes do próprio Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Para diariamente, cada vez mais, ir nos deixando mais e mais parecidos com o nosso Mestre, com o nosso Salvador, com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma vida de virtudes agradáveis a Deus. E por fim, meus queridos, é uma vida de certeza de salvação. Vejam, voltemos aqui a essas coisas que são manifestação do pecado. Depois de falar delas, olha o que a palavra de Deus adverte, final do versículo 21. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas obras do pecado, essas manifestações do pecado, né? Então, quem vive no pecado, quem comete essas coisas, né? As pessoas, está muito claro aqui, não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus. Nós falamos isso para o seu próprio bem, para que você pare, para que você reflita, para que você tome a direção certa, né? Os que cometem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas falando a respeito daqueles que têm a Cristo, aqueles que produzem essas virtudes agradáveis a Deus, como é que a palavra de Deus fala a respeito dessas pessoas? Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Não há lei aqui no sentido de não há condenação. Quem tem Cristo na sua vida, o Espírito Santo de Deus habita nele. E a evidência disso é que está produzindo essas virtudes agradáveis a Deus. Esse não está sob a condenação do pecado. Ele foi perdoado por Jesus. Ele está vivendo a nova vida em Cristo, foi perdoado por Jesus, pela graça de Deus, e ele vai entrar no reino de Deus. Então é uma vida de certeza de salvação. Você já tem essa certeza de salvação? O pecado traz a condenação, a separação de Deus, a perdição e o sofrimento eterno. Está na Bíblia. Mas Cristo nos traz perdão, Cristo nos traz reconciliação com Deus, Cristo nos traz esse novo viver, Cristo nos dá certeza da vida eterna com Deus. Você já tem essa certeza? Ou você prefere
adiar esse assunto, você prefere não pensar nesse assunto. Eu vou viver muito tempo ainda, vou deixar para pensar nisso adiante, tenho muito tempo ainda. A vida passa rápido. E o amanhã também nos pertence, não nos pertence. Eu tinha 17 anos de idade. Cheguei na sala de aula, dei por falta de um colega. Perguntei, cadê o fulano? Você não sabe? Não estou sabendo não. Fez 18 anos, tirou carteira, o pai emprestou o carro, teve um acidente fatal. Rapaz que acabara de completar 18 anos. Nós esperamos que você viva muito, não é? Que você tenha muitos anos de vida, mas mesmo que você viva 100, 120 anos, um dia a nossa vida aqui acaba. E você já tem certeza da sua salvação? Você já tem certeza da sua vida eterna com Deus? Só Jesus pode dar essa certeza. Essa vida que Jesus nos dá é essa vida com certeza de salvação. Não porque somos melhores que ninguém, não somos, pelo contrário. A Bíblia diz que todos são pecadores, nós todos somos pecadores, não há ninguém melhor do que ninguém. Ninguém merece salvação. Mas temos essa certeza, porque a Bíblia diz, contra essas coisas não há lei. O Senhor Jesus disse, qualquer um, está lá no Evangelho de João, capítulo 6, qualquer um que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então é o Senhor Jesus, pela graça de Deus, que nos dá essa certeza. Essa nova vida com Cristo é essa vida de certeza de salvação. E você pode ter essa vida nova, vida de submissão a Deus, vida de virtudes agradáveis a Deus, vida de certeza de salvação. Se você entregar sua vida sem reservas, se você entregar toda a sua vida, todo o seu coração para Jesus, Ele proporcionará aí tudo isso para você. E nós, meus queridos, que já somos crentes em Cristo, nós precisamos viver essa vida em toda a plenitude. Nós não podemos ter ídolos em nossas vidas. Já fomos transformados por Cristo. Nós precisamos estar completamente submissos a Deus. Como a palavra de Deus diz e nós cantamos, nós precisamos andar no Espírito. Lembremos-nos do nosso batismo. Ao vermos os nossos irmãos se batizando, e vamos reafirmar os nossos propósitos com Deus. Amém.